mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo ao Podinista, mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que você tenha uma vida melhor, com mais qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com a Sara Larraçonete, espero que eu tenha falado certo. Ela é psiquiatra e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde mental e como isso é importante para a nossa vida. Sara, antes da gente começar, fala um pouquinho sobre você, a sua carreira, se apresente para o pessoal. Tá bom, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Eu sou psiquiatra, formei em Ribeirão Preto e fiz mestrado em educação aqui na UFSCar, em Sorocaba, com a temática trans, saúde mental e identidade de gênero, e pós-graduações em sexualidade também. E atuo com psiquiatria em geral, de adultos. Legal. E eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa, qual é a diferença de um psicólogo e um psiquiatra? Sim, o psicólogo fez a faculdade de psicologia e o psiquiatra fez medicina, de graduação. E aí a psiquiatria é uma especialização dentro da medicina, que são mais 3 anos de residência médica em psiquiatria. Então, o psicólogo ele vai abordar, vai ter várias atuações, vai ter várias formas de ser psicólogo, mas em geral ele não pode... ele não pode passar medicamentos. Ele vai trabalhar com psicoterapia, intervenções, pode trabalhar em hospitais, consultório, mas não usa medicação no tratamento. E o psiquiatra, ele vai entender a doença de uma forma biológica, assim, ele vai entrar em ação quando for algo biológico. Então, tem muitas questões emocionais que não precisam de um psiquiatra, porque a questão de elaboração dos sentimentos resolve. Agora, quando é algo químico, algo por uma via biológica, aí a medicação é necessária e aí é o psiquiatra que atua. Legal, então, assim, veja se eu estou correta, vou tentar simplificar. O psicólogo, ele vai ajudar você a se entender, ter um autoconhecimento ali para lidar com o dia a dia. Só que se tiver um problema de hormonal ou falta mesmo de alguma coisa daí física, biológica, que nem você falou, aí a gente precisa de um psiquiatra. Isso, e diversas vezes é super importante a associação das duas coisas. Ter o psiquiatra e o psicólogo trabalhando juntos com a mesma pessoa para o melhor resultado. Sempre uma coisa complementa a outra. Ah, maravilha. Então é importante também a gente lembrar que não é porque você passou num psiquiatra que você pode talvez se dar alta do psicólogo. Exatamente, é complementar. Maravilha. E hoje, você está especializada, você falou, na identidade de gênero. Por que você decidiu fazer essa especialização? O tema da sexualidade em si, em geral, me atrai por ser complexo, por fazer parte de todos nós, Desde mais jovens, a sexualidade nos atravessa, Desde criança, a sexualidade está em construção. E ela tem a ver com outros campos da nossa saúde mental, da nossa socialização, interação, então eu acho muito interessante. E a identidade de gênero eu acho super, é uma coisa que antes não se falava e agora está sendo descoberta, então eu acho... descoberta no sentido de definida, explorada, Isso. Então eu acho que é super importante essa coisa de necessidade de aprofundamento e de representatividade de uma coisa que antes quase se apagava, não se falava. Eu achei muito interessante a sua especialização exatamente por causa disso, que a gente vê que hoje o assunto é muito mais abordado, é muito mais falado, e para ser bem sincera, eu acho que eu tenho 26 anos, eu comecei a ouvir falar sobre pessoas trans quando eu tinha uns 18, então faz 8 anos isso, então é realmente recente o papo, que a gente vê nas redes. Você vê uma mudança mesmo na sociedade em ter essa aceitação de que a sexualidade, eu acho que seria esse o termo, a gente não é definido pelo nosso sexo físico, o biológico. Isso. Você começou cedo, com 18 anos a ouvir. Eu tenho 35, sei lá com quanto na faculdade a gente nem falava disso. Na graduação, aliás, a sexualidade inteira quase não é abordada no curso de medicina e quem é psicólogo acaba trazendo que também não é, nem sempre é falado da questão da identidade de gênero, a diferença disso para a orientação sexual, que são coisas diferentes. Sim. Então é uma coisa muito contemporânea a questão desse assunto, até para quem estuda a saúde mental e a mente.
Então, eu acho ótimo que cada vez mais cedo as pessoas estejam se familiarizando com isso. Então, hoje é bonito de ver assim crianças, adolescentes que já acham natural ver alguém que se identifica com outro gênero, ver casais de homens, né, ou de mulheres. E aí é bem interessante quando a gente contrasta com a nossa infância e com a nossa adolescência. E você acha que antigamente a gente tinha mais o preconceito mesmo de achar que o certo era sempre estar homem e a mulher junto, né? Sim. E você acha que o conhecimento e a gente falar mais sobre isso é o que está fazendo mudar a Com cabeça? certeza. Aí a gente acostumar a olhar, né? Ver isto em novelas, ver isto em propagandas e naturalizando que isso é uma das possibilidades de ser humano, né? E eu fui num casamento esse final de semana e tava tocando Tim Maia, né? E aí aquela música Só não pode dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Aí a cantora já adaptou e falou também pode dançar homem com homem. Daí eu falei, legal, que bom que atualizaram esse trecho. Sim, é importante. Ele mesmo? Ele mesmo atualizou? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu acho que essa aceitação que a gente vê, né, começa a melhorar mesmo a saúde mental das pessoas. O que exatamente é a saúde mental? É um equilíbrio, uma harmonia entre como a gente se sente e o meio, né? Então, não vai ter uma perfeição nunca, porque não é algo estático. Então, não dá pra gente dizer... Porque tem aquela definição de saúde da OMS, né, que fala que é um estado pleno de saúde física, mental, social, que na verdade hoje é utópico. A gente nunca está nesse estado pleno de todos esses campos da vida. Mas essa busca pelo equilíbrio, esse movimento de a gente conseguir buscar é a saúde, de a gente ainda estar a caminho desta perfeição utópica. Agora, quando a gente já não tem condições de se mover ou buscar essa ajuda ou um desequilíbrio muito grande, começam os adoecimentos. Sim. Daí pode passar pelo adoecimento físico mesmo, social, cultural e psíquico mesmo. Tá, então bom, a OMS, né, você falou, acha que a gente tem que achar esse equilíbrio que seria essa plenitude. Mas, na verdade, a plenitude a gente não consegue alcançar porque a gente está em constante mudança, né? Todos os dias tem coisas novas na nossa vida que a gente tem que lidar com elas. Exatamente. E essa capacidade adaptativa seria essa saúde, de a gente conseguir se adaptando a essas mudanças no mais próximo do saudável, né? Do satisfatório para a gente continuar tendo emoções positivas, mesmo tendo dificuldades. E onde que a gente pode começar para ter uma saúde mental melhor, assim? Tem uma idade, tem um local? Na verdade, desde sempre. A gente deve aprender desde pequeno, né? A estar em equilíbrio com a natureza, com a nossa natureza, que faz parte da natureza maior, né? Então, acaba que a nossa civilização tem uma desconexão com a natureza, essa coisa urbana, que acaba culminando em adoecimentos mesmo, concretos, né? Então, isso da luminosidade, que a gente tem luz até de noite e o nosso corpo mesmo estaria acostumado ao sol se pôr e já a nossa melatonina ser liberada no escuro. E a gente artificializou isso, tendo o sol, digamos, até muito mais tarde. E aí, ao contrário também, antigamente a gente se expunha muito mais ao sol para plantar, colher, caminhar, e hoje a gente fica em shoppings, bancos, hospitais, né, no trabalho, que tem menos luminosidade. Então, a nossa melatonina, que deveria estar sendo inibida, às vezes está liberada. Pequenos detalhes, assim, da nossa adaptação urbana, se a gente não faz um contraponto de propósito, a gente pode adoecer. Então, isso, numa natureza nossa, a gente iria fazer muito mais exercício físico para ter que caçar, né, para ter que se mover de um lugar perigoso para uma outra área, né? E hoje não temos. Se a gente simplesmente só não se mexe, vão começar a vir problemas. Então, aí a gente acaba então fazendo um movimento de ir para uma academia, de ir caminhar de propósito. Então, eu acho que essa busca pela natureza original e essa conexão saudável com a natureza vai ser sempre um caminho para a gente achar a saúde. Então, basicamente a gente vai ter que lutar contra a evolução que a gente teve, porque o nosso corpo ainda não acompanhou essa evolução. E talvez entender que a evolução nem sempre é o distanciamento, né? É ir trazendo a natureza de volta para essa evolução, junto, né? E como que a gente entende que a gente precisa de um psiquiatra?
Quando a gente está com uma questão psíquica que não se resolve, né, que passa mais de 6 meses, geralmente, a maioria dos critérios diagnósticos pedem para que sejam 6 meses daquele sintoma. Então, se passou bastante tempo, a pessoa já fez psicoterapia ou já passou de uma fase para outra na vida, né, e continua com aqueles sintomas disfuncionais, ela deve procurar ajuda, porque há grandes chances de ter alguma alteração dos neurotransmissores mesmo, que não é uma falta de atitude da pessoa, é uma questão medicamentosa que precisa ser aliada ali naquele momento. E como que é o processo mesmo? Eu identifiquei que eu tenho essa falta e agora eu estou passando com um psiquiatra. Qual que é o processo que é seguido? Né? Tem um tempo que acaba, não acaba, o acompanhamento é semanal, mensal, quinzenal? Em geral, é mensal as consultas. Ou um retorninho, faz uma primeira consulta e em 3 semanas faz um retorninho e daí começa a espaçar. Como a medicação demora, a maioria 3 semanas a 1 mês para fazer um efeito pleno dela, maior efeito dela, não adianta muito se ver com muita frequência, tem que dar esse tempo de ela agir. Se a gente aumenta uma dose, tem que esperar. Então, geralmente, é pelo menos 1 mês de intervalo, e quando a pessoa está bem estável, você vai espaçando de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Até tem pacientes que passam de 6 em 6 meses, só para rever se é isso mesmo, porque é só uma manutenção, que já estão bem. E aí, com o tempo, a gente sempre fala para ficar pelo menos de 6 meses a 1 ano com a medicação, para essa neuroplasticidade do cérebro a se acostumar a trabalhar naquela forma nova, né? E para depois ele continuar sozinho, sem a medicação. E aí, quando chega esse tempo de 1 ano, dá para começar a pensar num desmame, né? De diminuir a dose, e se deu certo, diminuir até tirar. Ou se diminuiu e fez falta, a gente vê que tem que parar ali, não é hora de tirar. Então, não tem uma cartilha lógica, assim, tem que ser tanto tempo, mas tem esse bom senso, digamos, de que não adianta o paciente melhorou em 2 meses querer tirar a medicação, porque tem muita chance de ele recair de novo. E a ideia é assim, com a medicação, então depois de 1 ano, 2 anos dela com essa medicação, é depois diminuir a ponto de parar, porque entende-se que o cérebro vai conseguir voltar a produzir aqueles hormônios, aquilo que estava em falta? Sim, porque depende da patologia que a gente esteja falando. Mas, por exemplo, depressão, ansiedade, que é muito comum, pânico, né, que são as coisas mais comuns, podem estar associadas com questões de hábitos de vida. Então, digamos que a pessoa conseguiu implementar atividade física na sua vida, que é uma forma natural de liberar esses neurotransmissores, conseguiu ter uma relação social melhor, mudou de emprego que estava sendo um chefe adoecedor, digamos, resolveu questões familiares. Então, tem vários pilares que a pessoa conseguindo estabilizar, a gente pode sim tirar esse pilar da medicação. Mas tem outras doenças, por exemplo, as psicoses, esquizofrenia, que não é legal tirar. A gente pode diminuir a dose, mas deixar uma dose mínima é uma prevenção, que quando tem momentos estressores, a pessoa não vai desencadear de novo. Entendi. Então, depende da patologia, a gente pensa em tirar, e depende, a gente deixa mesmo como um protetor. E daí quando vai fazer o desmame, né, que é tirar mesmo a medicação, volta-se a fazer os encontros mensais para acompanhar, ver se tem necessidade de voltar ou não? Sim, fica em aberto, na verdade. A gente fica à disposição do paciente. Se ele perceber que estão voltando os sintomas, aí ele pode marcar a consulta para ver se é o caso já de recolocar ou se tem outras coisas para serem avaliadas. Por exemplo, exames de sangue. Quando a pessoa tem alguma alteração de tireoide ou de vitaminas, pode mimetizar o sintoma de uma depressão, de uma ansiedade, e você corrigindo melhora. Então, às vezes, não é nem o remédio psiquiátrico que precisa entrar, mas alguma outra questão orgânica que precisa ser corrigida. Alguma falta nutricional, então, daí Isso. também pode ser. É daí que vem a importância de a gente fazer uma manutenção completa mesmo da saúde, que nem você comentou. Não adianta só tomar o remédio, mas também precisa também de fazer uma psicóloga, exercício, então tem que ser de uma forma plena mesmo. Plena não, né? Completa para a saúde. Sim, e por isso que é importante sempre numa primeira consulta fazer um exame, um check-up mesmo. Porque se tiver alguma coisa alterada biológica, algum hormônio, a medicação vai poder ajudar, mas a gente não está mexendo na causa.
Então, a gente precisa fazer uma avaliação médica geral mesmo, para além da psiquiátrica, antes de começar. É quase uma investigação, então, né? Pra gente ver se realmente é um neurotransmissor. Olha, eu tentando falar a palavra difícil. Ou se é uma falta mesmo de vitamina e talvez uma rotina de vida que a pessoa ainda não conseguiu fazer com que ela tenha uma saúde melhor. Exatamente. Ou uma fase hormonal, né? Se a pessoa está entrando na perimenopausa e menopausa, aí é uma alteração de hormônios. TPM, né? Tem pessoas que têm bem prolongadas e fica daí disfuncional naquela fase e tem como tratar isso também. Então tem várias questões para pensar. Voltando um pouquinho para a questão dos gêneros que eu achei super interessante, essa classe tende a ter mais depressão, pânico, eles sofrem mais por, né? Sim. Por, querendo ou não, eles vão contra uma coisa que é muito enraizada, né, na nossa sociedade. Tem esses estudos sociais que falam do estresse de minoria, né? Então, a questão LGBT, as questões raciais, questões de classe social, que são as minorias assim chamadas, porque não são minorias em quantidade, mas minoria no sentido justamente de privilégios, né? Então, como a sociedade tem essa coisa heteronormativa, então, o normal é o homem, a mulher, e tudo que sai disso é visto como patológico, pecado, algo a ser corrigido. Então, com certeza, a pessoa vai sofrendo correções, como se ela tivesse errado, desde pequeno e introjetando isso. Por isso que tem a homofobia internalizada, que é dito, que seria o preconceito que a própria pessoa tem de ela não ser heteronormativa, né? Então, isso, com certeza, é um estresse diário em pequenas esferas da vida que vão tendo reflexos na vida acadêmica, laboral, social, familiar. E isso é um estressor a mais para a saúde mental, sem dúvidas. E as pessoas que você... não sei se você pode falar, né, das pessoas que você trata, mas numa pesquisa geral, assim, as pessoas que são trans ou que se identificam como homossexuais, elas têm muita dificuldade mesmo de sair do armário, né, que é o que o pessoal fala de normal, né? E isso tem uma idade em que as pessoas têm mais coragem de fazer isso ou não? Vai depender mesmo delas tomarem a consciência dessa situação delas? Agora, né, atualmente, cada vez mais, as pessoas estão saindo do armário mais cedo, por conta justamente dessa visibilidade, dessas falas, né? Mas a gente vê também que quanto mais cedo tem saído, mais intenso e mais difícil tem sido. Provavelmente pela rede... a pessoa não tem autonomia e independência ainda, né? E se a família for contra, por exemplo, a pessoa fica de mãos atadas, né? Porque ela depende de apoio, você diz, né? Então, a família, as pessoas em volta acabam, em vez de ajudar, acabam até mesmo podendo atrapalhar. Isso. E aí, quanto mais novo você é, menos capacidade você tem de neutralizar essas forças contra, né? Mas tem acontecido cada vez mais cedo, sim, de essa saída do armário. E as redes sociais, né? Já que a gente tá falando de rede de apoio, são coisas totalmente diferentes, né? Porque apoio nas redes sociais é muito difícil. Mas você acha que as redes sociais ajudam as pessoas a identificarem que elas podem ser, né, LGBTs, mas também acaba dificultando pelo medo de passar algum problema, de um bullying, alguma coisa do tipo? Eu vejo como uma rede de apoio importante a rede social. Claro que tudo tem dois lados, e assim como na vida real tem o bullying, na internet pode acontecer o bullying. Mas a internet permite essa conexão com pessoas que não necessariamente estão no seu meio, que pode não ter alguém LGBT na sua sala de aula. E isso apareceu muito na letra A do LGBTQIA+, o A é o assexual. E isso foi muito novo justamente por causa da rede social, que eles se uniram e se reconheceram e fizeram uma comunidade dos assexuais, porque eles sempre eram vistos como alguém problemático. Tipo, você nunca tem ninguém, ou você é gay e não fala, por isso que você nunca tem ninguém, né? Achando que a pessoa é enrustida, né? Tipo, e não, né? A sexualidade, ela é uma orientação sexual mesmo. Não quer dizer que a pessoa teve um trauma e aí passou a não gostar de ninguém. É uma pessoa que não tem o desejo orientado a um outro, mas é saudável, funciona normalmente, né? Seus órgãos físicos estão normais. Podem, inclusive, ter vivências autoeróticas, masturbação, só que não é voltado a um outro, não tem o desejo de ter a relação. E só foi possível eles se juntarem e verem que tem um padrão sobre isso por conta das redes sociais. Então, eu acho que ela permite uma conexão que, quando é um número muito pequeno de pessoas, é difícil que, ao vivo, você encontre esses pares. Então, eu vejo como uma rede de apoio, sim,
possível de acontecer pela internet. É possível se todo mundo usar de uma forma genuína mesmo, né? Acho que essa é a mensagem. Então, use a internet com muita sabedoria, tá? Uma coisa que normalmente as pessoas acabam falando, que pode parecer... como que eu posso falar? É um preconceito, né? Que as pessoas falam, por exemplo, eu tenho depressão e tomo remédio. E as pessoas já vão para aquela coisa do louco. E às vezes as pessoas se sentem envergonhadas, né? De frequentar um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. Como que a gente consegue lutar contra essa falácia? Acho que falando mesmo, né? Isso da representatividade, que cada vez mais, né? Os atletas, os atores estão falando, né? Falando, eu tenho depressão, ou eu tenho um filho autista. Não, para de querer esconder, né? Tipo, ninguém pode saber que meu filho tem um problema. Isso já é coisa do passado, né? Hoje se vê a importância de você dizer, sim, meu filho tem um problema, tá tratando, tá melhorando, ele tem 1000 qualidades sendo assim. E isso faz com que a gente entenda que são características, né? Que, assim como tem pessoas com dificuldades em diversas coisas, a saúde mental pode ser o fraco de alguém. E às vezes é invisível, porque você olha e a gente julga que está tudo certo, mas dentro dela tem questões. Então, quando se comunica isso, eu acho saudável para diminuir esse preconceito. E talvez seja mais fácil até para a pessoa que está passando, né, de assumir isso ser um passo para ela mesmo, né, de ela também aceitar, porque às vezes está dentro da gente um preconceito que a gente não quer assumir, né? Sim. Gente, então, né, primeiro a gente se aceita, pode falar, né, se liberta disso, que daí as coisas ficam mais leves, eu acredito. Com relação ao Setembro Amarelo, você acha que a campanha, ela é positiva, negativa, pode melhorar? Assim como a rede social que a gente comentou agora pode ter usos positivos e negativos, eu acho que tudo depende da forma que se aborda o tema. Eu acho que falar sobre suicídio, sobre saúde mental, sempre é válido, sempre pode ser benéfico, conforme a forma que é falado. Então, se fizeram campanhas, né, para lembrar como um marco, para não passar em branco, né, acho que pode ser usado esse canal, esse espaço, de uma forma benéfica. Só lembrando que não é só em setembro, então sempre pode ser usados canais para se falar de saúde mental, para além de Setembro Amarelo. E talvez algum dia isso se esgote, porque como todo ano tem, talvez em algum momento vai ter que se reinventar esses meses com cores. Mas enquanto ainda é recente, a gente pode considerar até que é recente, e a gente vê agora crescendo, né? Antes não eram todos os meses que tinham, agora a gente vê meses novos, né, com temáticas novas. Então, digamos que é uma novidade ainda, então acho que enquanto as pessoas ouvem, abrem os ouvidos para isso, está sendo válido. Então, lembrar que ótimo, né, que as pessoas estão dando uma visibilidade para isso, mas que não acontece só em setembro, né? Então, e como que as pessoas podem acolher alguém que está com algum, sei lá, se distanciou da família? Como que uma pessoa lidaria, né, com alguém da família que está distante e pode ter algum problema? Eu acho sempre que claro que abrir para escuta, abrir para saber o que está acontecendo, mas se a pessoa estiver fechada, para além dessas tentativas, sempre encaminhar para o tratamento mesmo, que é a melhor forma de ajudar. Então, ir para o psiquiatra, ir para o psicólogo. E até em questões mais graves, que a pessoa esteja psicótica, no sentido de estar persecutória, com delírios, ouvindo vozes. Não tem como a gente esperar a pessoa se abrir a isso e concordar, porque ela está com um raciocínio totalmente fora da nossa lógica. E ela não vai ter essa crítica de entender que ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes, até a internação, ela é necessária e é um ato de amor. Mas lembrando que essa internação pontual, em hospitais clínicos, ou internação de 1 mês, né, que é temporária. Aí a pessoa saiu da crise, com as medicações ela já está conseguindo compreender a realidade, aí ela pode continuar o tratamento ambulatorialmente, nas consultas. Então, lembrar que a internação, né, muita gente tem um preconceito também, porque a gente lembra da história dos manicômios, exatamente, que eram aquelas internações pelo resto da vida, né? Sim. Que a pessoa era abandonada na internada. E esquecida, hoje, né? E hoje é essa mesma palavra internação quer dizer outra coisa, é um outro ambiente, é uma outra proposta, só para a pessoa sair do surto e voltar depois a tratar no consultório, no CAPS, no posto de saúde. Então é só mais um processo, né? Não é uma coisa que realmente, que nem antigamente, que se esquecia da pessoa. Com certeza. E então acho que para dar uma resumida,
acolher, né? Acho que a primeira coisa é acolher qualquer pessoa da sua família, sempre estar... Deixa o celular de lado e escuta, né, a pessoa, acho que é uma boa dica. E sempre fazer isso com amor, né? Seja uma decisão mesmo de precisar mesmo internar, ou seja de acompanhá-la em uma consulta. Com certeza, precisa desse carinho, esse afeto, para a pessoa entender que ela está sendo cuidada mesmo, né? Ainda mais se ela tiver com a percepção alterada das coisas, ela pode hostilizar muito fácil, mesmo que a pessoa não esteja com uma atitude hostil. Então, sempre bom ter o máximo de cuidado com essa postura para abordar a pessoa. A nossa equipe tem uma pergunta. Diga. Eu passei sempre pelo convênio com o psiquiatra, né? Eu nunca me senti acolhida com o psiquiatra dentro do convênio. Porque quando a gente passa com o convênio, eu sinto que é uma consulta totalmente diferente do que se fosse particular. Só que o particular é muito caro. E eu sinto que eu acertei na medicação, mas e essas pessoas que não conseguem acertar a medicação, que procuram um psiquiatra pelo convênio, e o psiquiatra vai lá em 5 minutos e fala: o que você tem? Ah, isso, pega fluoxetina. Tem um meio termo ali para essas pessoas, um auxílio que não seja tão papum assim, que dê para o psiquiatra sentir a pessoa, né, para não chegar e meter qualquer remédio, sabe? Sim, é complicado mesmo, porque os convênios acabam pressionando para que se atenda mais pessoas em menos tempo, né? Acaba que a estrutura do convênio propicia para que a consulta seja mais curta. E na psiquiatria é difícil, porque a escuta é a ferramenta diagnóstica, né? Não vai ter um exame. Os exames são para excluir outras coisas, igual a gente falou. Excluir um hipotireoidismo, excluir uma falta de vitamina. Mas o diagnóstico da psiquiatria é clínico. Então, a fala da pessoa é o que vai te fazer entender. Então, o tempo é importante. Tanto para essa parte do acolhimento, que a gente falou que é importante, do vínculo, né? Para dar tempo de formar um vínculo. Tanto pela parte técnica mesmo, de você ter as informações. Então, eu, por exemplo, nunca consegui atender, nem tentei atender convênio por saber que eu preciso de bastante tempo. Mas aí o que o paciente pode tentar é ou dar muita sorte de, mesmo o médico sendo de convênio, ter essa escuta, então ter indicações, buscar saber sobre o profissional antes. Se não der certo em um, tenta em outro, até achar o profissional. Ou tentar profissionais que atendam com valores sociais, né? O próprio CAPS tem profissionais que são bons, na rede pública tem muitos profissionais bons. Então, infelizmente, é uma busca, não se contentar. Se está ruim, não ficar ali e buscando, né? Que é aquela frase: onde não houver amor, não se demore, né? Então, se na consulta não deu, procura outra. E, no fim, isso acaba acontecendo com outros profissionais de saúde mental por outros motivos. Então, psicólogo, psicanalista, psicoterapeutas em geral. Às vezes, não bate o santo, né, digamos assim. Sim. E não é porque a pessoa é ruim ou não deu atenção, porque não teve afinidade. Então, a pessoa não deve desistir. Falar: fiz terapia, não adiantou nada. Deve ficar em busca do profissional que vai ser bom para você. Isso eu acho importante, que eu passei por isso. Eu passo por psicóloga, e a primeira que eu fui, na primeira sessão eu já não gostei muito, a segunda só reafirmou, a terceira eu fui só para cumprir, sabe? E hoje eu tô com uma que eu consigo conversar, que tem mais a gente tem mais conexão mesmo. Eu criei um vínculo com ela que fica mais fácil. Então agora eu realmente falo que eu passo por psicólogo e que é gostoso, né? Então, às vezes as pessoas acham que tem que fazer de uma forma obrigatória, né? E se não tá funcionando com uma pessoa, a gente tem que ter essa liberdade de trocar mesmo, né? Sim, sem dúvidas. Sempre a busca, que a gente falou hoje no começo do movimento, né? De buscar pela saúde. Isso faz parte da busca. Achar a pessoa certa para você. Quer deixar algum recado para alguém que tá sofrendo, que tá com algum, né? Tá perdida, ela não sabe por onde começar? Diria sempre pedir ajuda, estender a mão, porque pode ser um pequeno passo, um pequeno pedido. Essa abertura para receber é o canal, porque muitas vezes a pessoa já desistiu, ou tem um orgulho, ou tem uma resistência, 1000 motivos que faz com que ela fique sofrendo calada ou não busque. Eu acho que esse movimento de procurar ajuda já muda bastante. Não sofra sozinho, né? Isso. Não precisa sofrer sozinho, ninguém precisa. Isso mesmo.
Sara, então, primeira coisa, agradecer de você tirar um tempo de vir aqui conversar e trazer clareza, né, para esse assunto que é delicado, que as pessoas acabam não comentando muito. Então, obrigada por deixar mesmo um pouquinho de você aqui com a gente. Quais são as suas redes sociais para as pessoas te seguirem? Tá, primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade de usar o canal aqui de comunicação para falar de saúde mental. E eu uso o Instagram, doutora_Sara_psiquiatra, no Instagram. E no Face é doutora Sara Lahan Sonetti, que é meu nome completo. Tem um subtítulo de Psiquiatria e Sexualidade. Lembrando que eu atendo psiquiatria geral, não só sexualidade. E no YouTube eu tenho um canal que chama Psiquiatria Ilustrada, que eu usava para guardar os vídeos que eu fiz para os congressos de psiquiatria. Então ele está um pouquinho parado, mas ele existe. Tem umas coisas interessantes lá. Dá para pegar um pouquinho de conhecimento então lá também. Sim. Então, gente, obrigada para você que assistiu até agora. Não esqueça também de seguir a Podinista em todas as redes para você acompanhar o nosso conteúdo e fortalecer o nosso movimento para que a gente possa ter mais programas mais para frente. E agradecer mesmo você que ficou até o final. Eu vejo você no próximo programa. Tchau, tchau.